Queridos irmãos, dando sequência no vídeo anterior, né? Esse é o vídeo 3. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Então eu parei no parágrafo. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa, ela não ruiu, por estar edificada na rocha. Mas aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e a vieram a açoitar, ela foi derrubada, grande foi a sua ruína. Então, nós já comentamos a respeito dessa questão, né? Daqueles que praticam, daqueles que dão bons exemplos e daqueles que não dão bons exemplos em todos os sentidos. O cabelo não quer ficar adequado. No parágrafo 8, aquele que violar um desses menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, será considerado como último no reino dos céus, mas será grande no reino dos céus aquele que os cumprir e ensinar. Então nós temos até nós temos até pena de muitos que se dizem emissários de nosso Senhor Jesus Cristo na terra, representantes de Jesus, que não exemplificam. Com licença. É rinite. Isso alergia, coisa de pobre. Rinite é coisa de rico. É brincadeira. Então nós temos até dó daqueles que pregam, faz todo um alvoroço, nas emissoras celebram missas, sabe? Cantam hinos em louvores. Gente, nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Quantos milhões a indústria gospel arrecada por ano no Brasil e no mundo com a falsidade de empregar em obras de caridade? Quantos milhões? Esses são os falsos profetas que se encontram no corpo físico. Esses são os falsos profetas. São lobos vestidos de peles de ovelha. Agora, é um direito deles, mas que fiquem conscientes de que responderão a Deus e a Jesus. Porque Deus, queridos irmãos, Ele não quer que nós cantemos. Ele não quer que nós o louvemos através de músicas. Isso é charlatanismo. Isso é mistificação, isso é forma de ó na humanidade. Porque shows e mais shows que geram milhões. E o pior, que a justiça da terra
não faz nada. Por quê? Porque ela é capenga. Porque provavelmente ela morde um pouquinho da renda. Não faz nada. Eu não estou dizendo agora nesse momento de pandemia, mas quantos milhões de shows gospel já existiu? E também inventaram essas lives, né? Que os cantores ficam em suas casas roubando da humanidade. E o pior que ainda tem besta que se cadastram nessas lives. Pagam através de cartão de crédito para assistir esses lixos cantando. Esses lixos gospel. Esses lixos sertanejos. Esses lixos dentro das igrejas católicas. E é interessante que muitas casas espíritas também têm copiado os rituais, os ritmos de todo esse lixo que existe aí no mundo. Agora, nós temos que entender que todo esse lixo que existe é obra do anticristo. Não existe sequer um departamento na face da terra que não tem um anticristo inspirando a promiscuidade, o charlatanismo. Eu deparei com um carro com 8 jovens dentro, todos drogados. Provavelmente toda espécie de droga. Era de dar dó. Que é tristeza para os pais desses jovens. Mas eu não vou culpar tanto os jovens, não. Eu vou culpar alguns seres, governadores, presidentes, ONGs, departamentos responsáveis que recebem verbas do governo para evangelizarem essas pessoas, educando-as, mas que não cumpre os seus papéis. Por que não cumpre? Porque toda verba governamental, 90% é desviada. 90% é desviada. Vai para o bolso de muitas pessoas. E as ONGs, os departamentos psiquiátricos, ficam zerados. É triste saber que o Brasil é considerado o país que do exterior vem para o Brasil muitas celebridades em busca de tratamento médico, porque a medicina do Brasil é best-seller. É uma das melhores do mundo, mas que não é reconhecida pelos governadores. Os médicos no Brasil ganham a merreca. Que se eles não fazem bicos aqui, bicos ali,
e superlotam a carga horária deles, a família deles passam fome. Então, como melhorar se falta dinheiro na educação, falta dinheiro na merenda escolar? Não é que falta, porque o governo envia, mas os governadores, e as instituições filantrópicas também, e as religiões, esses são aqueles que dizem Senhor, Senhor, mas esses não entrarão no reino dos céus. Então, como nós lemos aqui, aquele que violar um desses menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, será considerado como o último no reino dos céus. É lógico que céu é simbólico, tá? Eu já expliquei isso. Mas será grande no reino dos céus aquele que as cumprir e ensinar. Hoje nós não vemos mais uma Madre Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce, né? Uma Mahatma Gandhi, um Buda. Nós não vemos mais. Nós não vemos mais um Francisco de Assis. Nós não vemos um Francisco Cândido Xavier. Nós não vemos mais um Divaldo Pereira Franco. Nós vemos aí essa tranqueira que está buscando o estrelato. E que para encontrar o estrelato, buscam plateias de 1.000, 2.000 pessoas e ficam pregando asneiras. Como eu disse esses dias, que tem um pastor no Brasil, não vou dizer o nome, que prega mensagens a casais, que é lamentável como a justiça não proíbe esse indivíduo de levar o que ele diz matéria didática, mas isso não é matéria didática, isso é um lixo que ele leva ao conhecimento dos casais nos palcos. Porque é uma imoralidade o que ele fala. Ele não fala nada que presta. Onde já se viu desmoralizar o marido, porque o marido sofre de alguma impotência e que ele precisa tomar o azulzinho e que às vezes a mulher o trai porque ele não toma o azulzinho, e vice-versa, que a mulher tem que vestir um baby doll para que, esquente o relacionamento. Que cara pobre de conhecimento. Esse cara é um representante do diabo aqui na terra, já que não existe diabo. Ele é um representante do diabo. É um imundo. Em vez de pregar a moralidade, educando a humanidade, ensinando os casais com todo respeito, primeiro que começa a pular para lá, para cá no palco como se fosse um macaco. Para que isso? Eu nunca vi Divaldo Pereira Franco pulando no palco. Divaldo chegava
ocupava a tribuna. Senhoras, senhores, que as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo nos ilumine. E ali ele começava a sua preleção. Esse macaco não, ele pula para lá, para cá. Parece que soltaram ele da jaula naquele momento. Isso é um anticristo do corpo físico. Isso é um charlatão. E como ele, existe milhões. Milhões. Que você o sustenta. É você o culpado por esses charlatões se destacarem. Porque se você tivesse vergonha na cara, esses charlatões, eles não cresceriam no Ibope e seriam desmoralizados. E as emissoras não dariam créditos a eles. Isso é evangelizar o espírito, seu macaco charlatão. Isso não é evangelizar o espírito. Estude o que é evangelização de espírito. Estude o que é ajudar casais que estão em conflito. Como tem uma outra denominação religiosa, que eu não vou dizer o nome, que tem um casal lá maravilhoso que são idôneos numa outra denominação religiosa, que eles usam lá o Templo de Salomão. Acho que você já captou quem é que eu estou dizendo. Queridos irmãos, eu não venho aqui colocar minha cara a tapa sem conhecimento, não. E outro que eu estou falando aqui é só uma pincelada. Então esse casal de família, neste outro programa, são pessoas idôneas. Eles falam coisas coerentes. São responsáveis. Por mais que eles são de uma denominação que eu respeito, mas eles são idôneos. Os espíritas deveriam ser assim em suas casas espíritas, mas infelizmente não são. Não generalizando, 95% dos espíritas não agem dessa forma. Não orientam os casais. Não atuam nos atendimentos fraternos. Nas capitais, sim, existem muitos trabalhos maravilhosos. Obras filantrópicas mantidas pelos espíritas. Mas nas cidades pequenas, se juntar tudo e jogar no lixo, o lixo joga de volta. Porque é um misticismo, é uma mistura. É macarronada com batatinha, feijão, resto de carne, resto de sanduíche, resto de pizza e ainda vomitado que eles encontram no chão, que eles jogam tudo dentro de uma vasilha. Sabe como chama isso aí? Lavagem. E isso existe na minha cidade. O espiritismo na minha cidade está muito mal representado. Jesus, aliás, está muito mal representado. Existe de tudo nas casas espíritas, menos Jesus, porque não sobra espaço para Jesus participar dos trabalhos. Porque as pessoas são apegadas ao personalismo, ao achismo, à falsa visão, evidência, à falsa audição. Eu acho, estou vendo em você
olha, quando eu sinto essa energia que desce pela minha coluna vertebral, pode esperar que tem alguma coisa. Isso são falsários, são enganadores. Eu não estou falando mal. Eu vou repetir, porque eu já tive a oportunidade de deparar com um médium tomando uma dose de pinga e depois fazendo assim, ó. Tomou, fez assim, tá, com o dedo. Ô, trem bom! E ele não me viu. Mas eu estava vendo ele. Depois ele acendeu um cigarro, fumou, jogou o bira fora, olhou no relógio e para onde ele foi? Para a casa espírita. Doutrinar espírito na roda. Mas como que você sabe que ele foi à casa espírita doutrinar espírito na roda? Porque eu sou meio que fofoqueiro também, sabe? Eu tenho que pesquisar. Um dia, um presidente de uma casa espírita, eu fui visitá-lo. E ele me disse assim, Luiz Antônio, você poderia sentar ali àquela mesa e naquela cadeira, àquela mesa, e psicografar, porque tem um espírito de luz querendo se manifestar através de você. E o meu mentor ainda não havia me dito nada. E eu trabalho sobre a orientação do meu mentor. É o guiísmo? Não. Mas é porque eu cheguei ao ponto de que eu sou dirigido. Eu não faço as coisas porque eu quero. No entanto, se eu desencarnar aqui, os mentores me conduzirão para onde eles quiserem. Aí, queridos irmãos, eu ali me sentei. Prepararam um papel, canetas. Só que eu não consegui concentrar. Sabe por quê? Porque tinha uma sala que estava sendo realizado trabalhos de desobsessão sérias. E tinha uma outra sala que estava sendo realizado os trabalhos com o Pai João. Aí eu pensei comigo assim, mas Pai João? É. Eu peguei e chamei o presidente e falei assim, naquela sala ali, o que é? Ele falou, não, ali é os trabalhos do Pai João. Tá. Aí eu falei, mas eu queria passar pelos trabalhos do Pai João. Ele falou assim, você quer passar pelos trabalhos do Pai João? Eu falei, quero. Não psicografou? Não, não consegui, não estou conseguindo concentrar. Então vamos lá, passe pelo trabalho do Pai João. E assim que eu sentei, o Pai João ô Zifi, e pá, aquela cachimbada de fumaça na minha cara. E eu tenho alergia a fumo, eu comecei a tossir. Aí eu falei para ele assim, seu primitivo, precisa fazer isso comigo? Mas como você me chama de primitivo? Você não quer que eu te chame de Deus, né? Só se for de Deus minúsculo. Porque você é um primitivo. Nossa, isso, falta de educação é essa? Tem um pouco de educação. E eu sei que não deu certo nada conversar com esse preto velho, porque tudo que ele falou era mentira. Ele falou que eu ia ficar rico no outro dia.
eu continuo na mesma pindaíba. E ele falou tanta coisa que não aconteceu. Então, gente, nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que tomar muito cuidado. Nós vamos continuar no próximo vídeo esse assunto.